irmãos, estamos diante de um cenário muito preocupante com esse conflito que está acontecendo entre Irã e Israel. Se eu te disser que as profecias de Ezequiel, elas podem estar desenrolando diante de nós nesse exato momento, você acreditaria? Pois é, eu creio, irmãos, que uma guerra muito anunciada, com uma confederação de nações surgindo das sombras do tempo, em breve irão se manifestar nesse mundo. Um confronto divino nas montanhas de Israel, de uma profecia que estava aguardando, irmãos, mais de 2.500 anos para acontecer. E que talvez, e eu estou falando talvez, tenha se despertado para cumprir a palavra de Deus. Na Bíblia está escrito em Ezequiel 38:2: Filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, terra de Magogue, e profetize contra ele. Mas você já se perguntou quem é Gog? Aonde fica Magogue? Será que essa antiga profecia ela poderia estar apontando para o Irã e a Rússia e as alianças que eles têm com outras nações? Porque se formos observar, irmãos, Israel é uma nação do tamanho de um ponto no mapa. E ela é o centro dessa tempestade, porque alianças estão sendo formadas hoje que se referem aos nomes de Pérsia, Cuxi e Gomer, falados há milhares de anos. E se os temores geopolíticos do mundo, eles não fossem acidentes, mas cumprimentos de um desígnio divino? Pois é, irmãos, isso é muito preocupante. Em Ezequiel 38:8, o profeta viu um tempo nos últimos dias como se fosse através de uma janela na história, quando a terra de Israel, antes desolada, seria restaurada, quando seu povo retornaria das nações e quando os inimigos do norte, vejam bem, desceriam em fúria sem saber que estavam marchando para as mãos do Todo-Poderoso Deus de Israel. Será, irmãos, que estamos vendo essa hora se aproximando? Será que a contagem do tempo ela começou? E o mais importante, irmãos, será que vocês estão prontos? Porque o Senhor declara em Ezequiel 38:16: E subirás contra meu povo Israel, e eu serei santificado no meio de ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Observem que essa não será apenas uma guerra entre o céu e a terra, entre o orgulho do homem e a soberania de Deus. Enquanto o mundo geme, as alianças elas mudam e o fogo se prepara para cair. O propósito do Senhor, ele é revelado mais adiante em Ezequiel 38:23. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Esta, irmãos, é possivelmente uma profecia que começou a se movimentar, revelando um mistério e um grande julgamento às portas. E muitos estão dormindo enquanto tudo isso está acontecendo. O que iremos ver daqui para frente e ouvir não é uma especulação, é uma revelação bíblica que irá abalar a nossa alma.
Isso é muito triste, irmãos, porque se estivermos diante de Gog e Magog, vamos estar vivenciando os últimos dias. Por isso nós temos que nos preparar, porque Gog e Magog, ela vai ter uma interferência divina no meio desse conflito a favor de Israel. Em Ezequiel 38:3, a palavra do Senhor veio ao profeta com uma ordem solene: Filho do homem, volte o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetize contra ele. Este momento, irmãos, marcará o início de uma das profecias mais arrepiantes que eu já li na Bíblia. E ela fala justamente sobre esse cenário que começa a estar desenhando diante dos nossos olhos. Então, aqui, nessa passagem, nós estamos vendo o próprio Deus orientando o seu profeta a anunciar o julgamento não apenas sobre uma pessoa, mas sobre um império. E haverá, irmãos, uma coalizão, uma rebelião espiritual personificada, ou melhor, uma entidade conhecida como Gog. Essa pessoa que eu vou passar mais para frente, essa pessoa, irmãos, ela não é um ser humano. Ela é a personificação de Gog. E Gog, ela é uma entidade. O nome Gog, ele vem lá de Gênesis, me parece que no capítulo 10. E que depois eu vou falar para vocês. Mas na história dos inimigos de Israel, Gog, ele é um protótipo do faraó e do rei Nabucodonosor. Gog, ele é um nome misterioso e profético e não está vinculado a nenhum rei que já existiu. Mas ele está representando um líder dos últimos dias, levantado em desafio ao povo da aliança de Deus e ao próprio Deus de Israel. O Senhor disse: volte o seu rosto para Gog. Isso, irmãos, é uma expressão hebraica para confronto, assim como um guerreiro se preparando para a batalha. E isso que eu estou falando para vocês não é só apenas uma palavra profética, mas ela é uma declaração de oposição divina. Isso é sério, irmãos. Ezequiel ele é chamado a olhar para o norte, para as regiões além do horizonte do mundo conhecido de Israel e proclamar um aviso para aquele que virá da terra de Magog. Agora, para compreendermos esse Magog, quem é esse Magog? Vamos para Gênesis 10:2. Eu tinha falado para vocês, aonde os filhos de Noé, eles estão listados. E ali fala de Jafé, de Gomer, de Magog. Então, irmãos, Magog, ele é descendente de Jafé. E ninguém tinha percebido isso. Ou seja, a maioria não perceberam isso. Já a terra de Gog, ela se refere a uma terra colonizada por seus descendentes. E sabem quem é Gog, irmãos? Mais para frente eu vou falar para vocês. Historiadores antigos como Joséfo identificaram o povo de Magog como as tribos nômades, que vivem ao norte do território do Mar Negro, associado ao sul da Rússia e às partes da Ásia Central. Com o tempo, estudiosos bíblicos
eles traçaram uma linha entre Magog e as potências do extremo norte. Então, a principal delas é essa Rússia moderna que nós conhecemos hoje. E Mesaque e Tubal, eles também são listados em Gênesis 10 como descendentes de Jafé, ou seja, eles estão historicamente ligados à Turquia. A menção deles ao lado de Magog nos mostra um quadro de uma confederação de nações, tribos e poderes do norte que não fazem parte da aliança de Israel, mas que estão unidos em uma guerra final contra ela. Isso é muito preocupante, irmãos. Quando o Senhor em Ezequiel, ele fala que eu sou contra ti, isso é muito preocupante, porque o nosso Deus, ele é lento em irar-se e rico em misericórdias. Mas nessa profecia, ele fala para o profeta: volte seu rosto. E isso dá a entender que o Senhor está falando com ira e indignação contra esse líder. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Esse homem que vocês estão vendo, ele pode ser o personagem que o Senhor mostrou há milhares de anos para o seu profeta, revelando um juízo sobre ele. Mas vejam, irmãos, que Gog, ele não agirá sozinho. Ele não estará realizando parte de suas ambições sem os seus parceiros, porque Gog, ele faz parte de uma rebelião espiritual contra o Senhor. Eu creio que seja uma tentativa final do reino das trevas de destruir os propósitos de Deus, atacando a menina dos olhos do Senhor, que é Israel. Então, quando acontecer isso, Gog, ele não virá sem a permissão do Senhor. Sabe por quê? Porque em Ezequiel 38:4, o Senhor diz: eu o farei virar, colocarei anzóis em seu nariz e o farei sair com todo o seu exército. Então aqui percebe que esse conflito que pode estar começando, esse que nós estamos vendo agora, que começou nesses últimos dias, pode ser um mover do Senhor. Pode ser ele já mexendo na geopolítica do mundo para trazer Gog para junto da Pérsia, que é o Irã. A terra de Magog, ela é repetidamente descrita nas Escrituras como vinda do extremo norte. Em Ezequiel 38:15, o profeta diz: então você virá do seu lugar do extremo norte, você e muitos povos contigo. Em hebraico, irmãos, as terras mais distantes ao extremo norte, olhando pela perspectiva de Israel, seria a Rússia. A orientação profética é geográfica, mas ela é uma implicação espiritual. Esse poder do norte é a origem de onde virá um rei contra o povo de Deus. Então Gog também é um braço do anticristo. Vocês já perceberam isso? O chifre pequeno nas visões de Daniel. Ele é um instrumento de julgamento e destruição. Gente, eu fico olhando para esse homem e isso deve ser muito triste, irmãos, porque
Imaginem vocês se há milhares de anos o Senhor, muito antes de você ser concebido pela sua mãe, o Senhor já tivesse te visto como uma entidade maligna, como um símbolo maligno que ele iria usar no fim dos tempos para ir contra a nação eleita dele e ali iria te destruir. Pensem nisso, irmãos, que coisa terrível, angustiante. Eu fico pensando assim, irmãos, será que esse homem, ele não sabe dessa profecia? Será que ele não tem noção? Porque nós humanos, nós somos fracos e falhos. Somos pecadores, sim, mas nós somos fracos. E diante da morte, diante de uma profecia tão tremenda como essa, se fosse um ser humano normal como nós, como eu, como você e como tantos líderes que a gente sabe que tem por aí e que são homens de Deus, gente, isso é desespero para uma pessoa. E como será que esse homem se sente, sabendo que ele está sendo descrito em Ezequiel 38, 39, e que o Senhor levantou um profeta para olhar para ele? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, tem homens que nós vemos no mundo que eles não são humanos, porque só pode. Então vamos continuar com o nosso estudo, irmãos. Então, irmãos, Gog, ele lidera uma coalizão de nações. A Pérsia, que é o Irã moderno, a Turquia, a Armênia, Líbia. E ele irá unir-se ao Irã. Vejam que interessante, irmãos. Deus queira que não, que nós podemos ter um tempo ainda nessa terra. Mas se o que estivermos vendo é a manifestação da profecia de Ezequiel, então Gog, ele vai se levantar por causa do Irã, porque na verdade eles são parceiros. E o Irã, a antiga Pérsia, ela é governada também por uma entidade maligna, poderosíssima. Isso é muito triste, porque a confederação da profecia de Ezequiel, ela parece estar tomando forma diante dos nossos olhos. É por isso que as profecias, elas revelam o futuro. Percebam que a ascensão de Gog agora no cenário é um toque de trombeta para o mundo. Um aviso divino de que a história está chegando a seus capítulos finais. Se essa profecia, irmãos, realmente estiver começando a se cumprir agora, é sinal de que estamos vivendo os últimos anos aqui nessa terra. Irmãos, se esses movimentos que estamos presenciando for para se cumprir a profecia, iremos presenciar, vejam bem, irmãos, o poderio do Senhor, com grandes manifestações divinas na terra de Israel. Vamos ver nações se levantando em rebelião para marchar contra a terra de Israel. Irmãos, o que estamos prestes a ver não será algo comum. Estaremos vendo o próprio Satanás com seus agentes marchando contra Israel. Podemos estar a dias desse confronto. Todos esses nomes citados na profecia, eles representam povos e nações, e entre eles está a Pérsia.
um dos impérios mais antigos e facilmente identificado como Irã. Porque eu não sei se vocês sabem, mas até 1935 o Irã ainda se chamava Pérsia. E na Bíblia, frequentemente esse nome ele é usado em contextos significativos para se referir à Pérsia. Em Daniel 10:13, fala de uma batalha espiritual, vejam isso, irmãos, onde um anjo, ele fala de uma batalha que ele teve com o príncipe da Pérsia. E isso nos mostra algo profundamente maligno e poderoso. No Irã, existe não só uma entidade geopolítica, mas também uma fortaleza espiritual que lutou com um anjo, irmãos. Isso é sério demais. A Pérsia, ela é dirigida por poderosas forças demoníacas que guerrearam contra os mensageiros de Deus. Essas mesmas entidades parecem persistir através dos tempos e, de fato, elas são espirituais. Então, elas estão manifestando-se ainda agora. Elas se manifestam através do ódio declarado contra Israel. Em Ezequiel está escrito de que Pérsia estará armada com capacetes e escudos, pronta para a guerra. E sabe o que é isso, irmãos? O Irã não vai ser combatido. Israel não vai conseguir combater o Irã. E sabe agora, irmãos, o que me veio na cabeça? Essa entidade que governa aqui, o Zé Pilintra, que tem se mostrado o tempo todo fazendo aquelas gracinhas, fingindo que não sabe o que está falando. Ele, irmãos, ele fez aliança com essa entidade, inimiga do Senhor dos Exércitos, inimiga do povo de Deus. Esse homem desse local aqui, ele teve a capacidade, irmãos, de fazer isso. E sabe o que é pior, irmãos? Possivelmente, ele andou dando certas coisas para que essa entidade maligna fabricasse coisas nucleares. Irmãos, isso é sério. O Brasil está envolvido até a cabeça. Nós também, irmãos, estamos sendo governados por entidades malignas. Por isso que temos que buscar o Senhor e pedir livramento. Sabe o que me deixa mais triste, irmãos? É saber que tem crentes que colocaram essa entidade no poder. Isso é inconcebível. E isso é insano, irmãos. A não ser, é claro, que seja joio. É possível que seja. Porque diante disso tudo, irmãos, vejam que o homem, ele declara para todo mundo ouvir que ele é contra Israel. Então, irmãos, nesse momento, se formos olhar com nossos olhos espirituais, o que estamos vendo nas mídias é uma luta de Israel com uma fortaleza demoníaca, com uma entidade poderosíssima. Israel está lutando com uma força espiritual gigantesca. Por detrás dessa batalha, na verdade,
temos uma entidade poderosa que lutou com um anjo. E o anjo não conseguiu dar conta dela, irmãos. O anjo, ele pediu ajuda para o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele foi chamado para intervir contra isso. Então, irmãos, se isso for realmente verdade, se estivermos diante de Gog e Magog, Israel precisa do auxílio divino do Senhor. Não tem outro jeito. Vejam que o anjo Gabriel, ele enfrentou o príncipe da Pérsia, que na verdade é um principado, e ele precisou de auxílio para conseguir vencê-lo. Então, esses conflitos que estamos vendo no Oriente Médio não são apenas divisões políticas, religiosas ou conflitos regionais. Eles são movimentos para a profecia de Gog e Magog. Eu sei que muitos estão vendo esse conflito apenas pelo lado político e interesses econômicos, mas as Escrituras nos incentivam a ver com olhos espirituais o que está acontecendo entre Israel e Irã. E isso não é apenas uma questão de proliferação de armas. Trata-se de um alerta divino para dias difíceis de choro e de luto que estão surgindo no cenário. O que estamos vendo agora no mundo, com todos esses conflitos de guerras, rumores de guerras, abandono da fé, o avanço da imoralidade, a corrupção e tantos outros distúrbios sociais são um mover de Deus, irmãos, para podermos despertar e vermos o tempo em que estamos. O Senhor está permitindo todas essas coisas acontecerem. Isso não vem de homens. Ele está dirigindo essas ações para que muitos se rebelem. Assim como Ele permite que a coligação se forme e a tempestade se aproxime entre Israel e Irã, para demonstrar sua autoridade inigualável. Quando o Irã avança, a Rússia, ela ameaça. E Israel avança em sua autodefesa. Isso não se trata de movimentos desconexos num tabuleiro de xadrez geopolítico. São etapas interligadas numa sequência divina que foi delineada nas Escrituras há milhares de anos. As pessoas, elas perguntam, mas por que Israel sempre está no centro desses conflitos? Porque Deus escolheu Israel como um palco onde o seu poder e as suas promessas seriam reveladas. Essa escolha, ela permanece. E por isso, os inimigos de Deus, eles atacam tanto Israel. Irmãos, nesses últimos dias nós estamos vendo levantes de manifestações contra Israel. Isso é um absurdo. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, ele não estava olhando acordos e nem tratados internacionais. Ele estava falando da revelação divina, revelando as correntes espirituais por detrás desses acontecimentos. Foi esse o objetivo. Por isso que quando ouvimos falar de coisas nucleares, alianças sendo formadas, Estados Unidos querendo ajudar, com ameaças do inimigo, não é tempo de entrarmos em pânico. É tempo de nos prepararmos espiritualmente, porque estes não são apenas resultado de negociações políticas,
ou planejamentos militares. Isso são sinais e avisos daquilo que Deus falou há milhares de anos, irmãos, e está acontecendo nessa geração. Então, isso não é política. Eu sei que muitos despertos compreendem a seriedade dessas coisas. Eles sabem que a mão de Deus está por trás desses eventos. A profecia, ela não diz que esse conflito vai terminar com alianças ou acordos. Esses acordos que Trump deseja fazer. O que estamos vendo, irmãos, é só o começo. O que realmente vai trazer um grande despertar para o mundo vai ser quando a intervenção divina e sobrenatural do Senhor descer para defender o povo dele. Irmãos, todos nós veremos, seja pela televisão, por computadores, por celulares, todos nós veremos uma intervenção divina. Então, irmãos, se isso realmente estiver acontecendo, Israel não vai conseguir vencer o Irã, a não ser por uma intervenção divina. Então, esta não é uma guerra que termina através de negociações ou de força militar. Ela termina porque o Todo-Poderoso vai entrar em cena. Se vocês prestarem atenção nos códigos usados por Trump, nos dois mastros, com as bandeiras, ambas posicionadas em posições diferentes, norte e sul, vocês pensem comigo, vão compreender que talvez sem saber, ele estava sinalizando Gog e Magog. Lembrando, irmãos, que Magog é a terra que fica ao extremo norte de Israel, que se chama Rússia. Por isso que não foi à toa que a estrela de Davi, ela foi codificada ali, mostrando proteção, que também está ligado à árvore da vida, irmãos, relacionando o divino com o terreno. Vocês se lembram disso? E não é isso que diz em Ezequiel, irmãos. Israel, ela precisará de uma intervenção divina aqui na terra. Eu avisei para vocês. Vocês se lembram? Eu falei para vocês, irmãos. E sabe o que é mais triste, irmãos? Porque muitas coisas que eu falo, embora eu seja pequena, a menor desses canais que tem por aí, ninguém ou quase ninguém dá crédito. E depois, tudo aquilo que eu falei começa a acontecer. E eles começam a postar em seus canais como se fosse eles que tivessem postado. Não que eu seja contra. Eu acredito sim que o saber, ele precisa de ser compartilhado. Mas nesse caso, irmãos, não é saber, é revelação do Senhor. Porque o mundo de hoje, irmãos, está como nos dias de Noé. Eles não acreditam mais nas pregações. Eles não dão crédito à palavra do Senhor. Eles preferem ser enganados por falsos profetas do que ouvir aqueles pequenos. E aconteceu o mesmo na época de Jesus. Quando ele veio para Israel, ele não foi aceito, porque ele não cumpriu as tarefas de um rei ornado de riquezas, queria se confrontar com o sistema e por isso ele foi negado. Eles queriam que ele viesse trazer a paz universal, dar fim ao ódio, às guerras, às doenças,
e propagar o nome de Deus entre as nações. O Messias que eles aguardavam tinha que fazer da terra o céu. Ou seja, venha a nós o vosso reino da maneira deles. Por isso Jesus foi rejeitado. Então, quando existem profetas pequenos, como nós, como eu, eles não dão crédito à pregação das nossas palavras. Então, irmãos, é possível que Trump ele está sendo usado sem perceber para trazer o juízo. Lembram que na leitura da Cabala, eles falam que para um ritual dar certo, é necessário o nome da pessoa estar relacionado ao evento, e Donald Trump é a trombeta do juízo. Agora, irmãos, que vocês já sabem que Gog é a Rússia, eu vou dizer uma coisa que vocês vão estremecer. Por isso, usarei alguns códigos. Gog é a Rússia. E o rei de Gog, que é esse homem, na verdade, ele é da linhagem do filho de Noé, chamado Cão. Aquele que foi amaldiçoado lá em Gênesis. Ele recebeu a maldição de Noé porque descobriu a nudez do seu pai. E muitas revelações acerca disso têm chegado até nós. Na verdade, eles falam que não foi só um simples ato dele ter visto o pai dele nu porque tinha se embebedado no vinho. Isso também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vê o seu pai nu e cobrir e depois falar com seus irmãos, achar engraçado. Eu não creio que uma pessoa ela pode ser maldita e junto com ele a sua descendência também por causa disso. Eles falam, irmãos, que Cão, filho de Noé, ele abusou do próprio pai. E outros falam que ele teria abusado da própria mãe. Por isso se tornou maldito e a geração dele. Então, Gog está diretamente relacionado com Cão. Magog seria os países da Ásia Central, China, Índia, Irã, Afeganistão, Mongólia, Turquia. Então a batalha de Gog e Magog, ela não é o fim, mas ela prepara o cenário para o que se segue. Quando os exércitos de Gog eles foram esmagados e o poder das alianças humanas for destruído, a ilusão do controle do homem sobre o mundo irá ser quebrada. As nações, elas serão forçadas a confrontar-se com uma realidade que há muito negam. Nessa batalha, irmãos, não será só a Rússia, o Irã e Israel, ou outros, que estarão se confrontando. Nessa batalha, haverá a intervenção da mão do Todo-Poderoso a favor de Israel. Quando a Rússia, o Irã e os outros que estiverem acompanhando ele nessa batalha contra Israel, quando eles caírem, o espírito da rebeldia, o orgulho e a impiedade que vive com eles irão se desmoronar. Este momento, irmãos, é o prenúncio de que o Apocalipse trará o final do governo de Satanás na terra. Esse confronto que estamos vendo diante dos nossos olhos é um dos mais importantes, se não o mais importante, até agora, desde que existe o mundo. Porque é um movimento mais sério
entre muitos que virão, que vai revelar a majestade e a soberania do nosso Deus sobre todas as nações da terra. Irmãos, vamos orar por nossa nação. Se essa entidade maligna, Zé Pilintra, estiver metido nesse problema que está acontecendo entre Irã e Israel, só a misericórdia, irmãos. Vejam com quem essa criatura foi buscar aliança. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e orem bastante. Aguardem o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.